Goiás é uma região onde, há pelo menos 11 mil anos, o homem está presente. Portanto, alguns milênios antes do descobrimento do Brasil, ocorrido em 1500, aqui já havia vestígios da passagem de seres humanos. Por que dizemos que o descobrimento de Goiás ocorreu no século XVIII, se sabemos também que muitas expedições e bandeiras já haviam percorrido essa região nos séculos XVI e XVII em busca de índios e ouro? A explicação é porque o processo de povoamento e exploração econômica começaram no século XVIII, com Bartolomeu Bueno, Anhanguera, que de 1722 a 1725 percorreu o sertão dos Goiáses e achou as tão procuradas minas de ouro. Vários aventureiros vieram para cá e surgiram os primeiros núcleos urbanos. Santana, mais tarde Vila Boa e hoje cidade de Goiás. Barra, atual Buenolândia. Ferreiro e Ouro Fino, hoje em ruínas. Outros arraiais foram surgindo e a região foi sendo ocupada por brancos, negros, escravos e mestiços. Os índios que aqui viviam não aceitaram pacificamente a ocupação de suas terras, mas mesmo os superiores em número foram sendo dizimados ou empurrados para o interior. Para evitar maiores choques e facilitar a permanência dos colonizadores, surgiram os aldeamentos indígenas. Localizada em um vale, numa região de cerrados, a cidade de Goiás surgiu às margens do Rio Vermelho em 1727, com o nome de Arraial de Santana, mais tarde mudado para Vila Boa de Goiás. Situada a 120 quilômetros de Goiânia e a 560 metros de altitude, está rodeada pela Serra Dourada e o Morro do Cantagalo. Uma variedade de areias coloridas de 571 tons, muito utilizadas pela artista plástica Goiandira do Couto em suas telas, é extraída da Serra Dourada. Possui a cidade de Goiás um conjunto arquitetônico de grande harmonia. Com seus becos estreitos, suas ruas calçadas com pedras, suas casas emendadas, atrai turistas de vários lugares e países. Quando se instalou a capitania de Goiás, em 1749, Vila Boa se tornou capital. Tornou-se então necessário construir edifícios públicos e religiosos que hoje, tombados, integram o patrimônio brasileiro. Em 2001, a cidade recebeu o título de Patrimônio da Humanidade, conferido pela Unesco. Vamos conhecer alguns bens edificados na cidade de Goiás? Dentre as inúmeras igrejas, temos a de São Francisco de Paula, construída em 1761, em uma elevação, possuindo fachadas simples e uma rica coleção de imagens no seu interior. A de Nossa Senhora da Abadia é quase uma capela, estando localizada em meio ao casario da cidade. De fachada simples e concluída em 1779, a igreja de Nossa Senhora da Boa Morte apresenta características barrocas. Transformada em Museu de Arte Sacra da Boa Morte, possui um grande acervo de imagens sacras, a maioria de autoria do artista Veiga Vale, importante santeiro goiano do século XIX. Uma pequena capela com fachada singela que foi doada à Confraria de São Benedito em 1786 é a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Construído no alto do Morro de Santa Bárbara, o acesso ao interior da igreja do mesmo nome é feito por uma escadaria de 102 degraus. De lá tem-se uma bela vista da cidade. Além de suas igrejas coloniais, a cidade de Goiás possui um patrimônio edificado de grande beleza e significado cultural.
São construções feitas com diferentes finalidades. O Palácio Conde dos Arcos, que possui 30 cômodos, terraço lateral e um grande pátio interno e um jardim estilo português, foi construído entre 1755 e 1759 para ser a residência dos governadores. Seu nome se deve ao primeiro governador de Goiás, Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, que aqui chegou após a implantação da capitania de Goiás em 1749. Sofreu várias alterações ao longo dos tempos e até hoje abriga o poder estadual por ocasião do aniversário da cidade de Goiás, em 25 de julho, quando a capital para lá retorna. O Museu das Bandeiras é outro importante monumento histórico da cidade. De construção em estilo colonial, concluída em 1766, é um sobrado em que funcionavam a Câmara e a cadeia. Doado em 1950 ao IFAM, foi transformado em museu, possuindo documentação fazendária, peças de mobiliário colonial, louças e prataria. Datado do século XVIII, o antigo quartel do 20º Batalhão de Caçadores é uma construção com pátio central. Nele se aquartelaram os combatentes da Guerra do Paraguai. Para abastecer de água potável a população da cidade, foi construído em 1768 o Chafariz de Calda. Interrompido esse abastecimento devido à poluição da fonte, ele só foi reativado após a canalização de água originária da rede pública. Criada em 1752, a casa de fundição era o local para fundir o ouro, servindo também de residência do intendente. Ao se fundir ou quintar o ouro, já se cobrava a quinta parte de Portugal. De construção simples, a casa foi restaurada há pouco e nela hoje está instalada a promotoria da cidade. Situada junto à Ponte da Lapa, às margens do Rio Vermelho, está a Cruz do Anhanguera, que foi encontrada por Dr. Luiz do Couto às margens do Rio Paranaíba. Ocasião em que se supôs ser ela a cruz trazida por Bartolomeu Bueno. Depois da enchente de 2001, que destruiu o monumento, ele foi reconstruído e em lugar da cruz original foi colocada uma réplica. Também situado ao lado da Ponte da Lapa, encontra-se a Casa de Cora Coralina, construída na segunda metade do século XVIII. Foi doada em 1988 à Associação Casa de Coralina e transformada em casa-museu, possuindo objetos, mobiliários e troféus que contam a história de nossa grande escritora e poetisa. Fundado nos primeiros anos da mineração por Bartolomeu Bueno, deve seu nome a um ferreiro que nele ficou morando, quando os bandeirantes continuaram seu percurso na rota das primeiras descobertas. No arraial foi construída a Capela de São João Batista, em 1761. É atualmente perímetro urbano da cidade de Goiás. Também um dos primeiros arraiais surgidos com a mineração, seu nome se origina, segundo alguns, da característica do ouro lá extraído, muito fino e de boa qualidade. Nele foi erguida a igreja de Nossa Senhora do Pilar, tendo um grande cruzeiro à frente e um pequeno cemitério ao lado. Quando o seminário que lá existia foi transferido para Silvânia, em 1926, Ouro Fino entrou em decadência para se transformar em ruínas em 1940. Localizado muito próximo à cidade de Goiás, Ouro Fino era um lugar aprazível e de ótimo clima. Esse pequeno arraial, hoje Buenolândia, surgiu logo após a descoberta do ouro, muito perto de Vila Boa. A forte religiosidade da época influenciou a construção da Capela de Nossa Senhora do Rosário, que nele se localiza e que hoje se encontra descaracterizada. A atual cidade de Moçâmedes é originária de um aldeamento indígena.
construída em 1774, chegou a ter mais de 8.000 índios de diferentes grupos: Chavante, Carajá, Caiapó. Seu nome se deve ao governador José de Almeida Vasconcelos, barão de Mossâmedes, que escolheu e demarcou o local. Nas primeiras décadas do século XIX, o aldeamento entrou em decadência. Em 1952, separou-se da cidade de Goiás, tornando-se município. Das construções do período de sua inauguração, resta a igreja de São José, que foi reconstruída com o rebaixamento de suas torres. A cozinha goiana teve início às margens do Rio Vermelho com o início da mineração. Foi assim do encontro dos bandeirantes paulistas, portugueses, com os índios, que nasceu a culinária goiana, a qual também se incorporou a influência africana, dando originalidade e forma à nossa cozinha, que tem hoje mais de 1.200 iguarias, conforme Mariana e Hortêncio. São nossos pratos típicos, que podem parecer excêntricos ou exóticos, mas para nós são cheios de significado e valores, portanto, saborosos. A maior doceira de Goiás foi Cora Coralina, que em suas obras escreveu sobre nossos hábitos alimentares e pratos culinários, que costumam agradar todo tipo de paladar. São doces em calda, em pasta, cristalizados, doces de forma. O alfenim é considerado uma verdadeira obra de arte. Feito de uma pasta de açúcar, é modelado em diferentes formatos: flores, bichinhos, chapéus, utensílios. Eu não sei. Procure-me pelas ruas, entre os humildes, entre a gente simples, entre aqueles que ouviram. Encontrareis talvez um verdadeiro profeta, e quem sabe, o Filho de Deus. José de Arimateia pediu a Pilatos licença para retirar o corpo de Cristo da cruz e lhe dar uma sepultura.